matéria escura. Hoje ninguém vai ficar ouvindo trilhazinha, porque eu já vou chegar falando de cara. Nós estamos ao vivo no Instagram. Eu não aviso quando eu faço essas lives para gravar o meu podcast, simplesmente pelo fato de que eu não tenho organização suficiente para gravar esse meu podcast numa hora definida, tá ligado? Então, assim, vamos que vamos. E aí, às vezes eu pareço confuso ou talvez chapado, mas na verdade é que eu fico lendo o que vocês estão falando e eu vou alimentando o que eu vou dizer com base no que eu estou lendo de vocês. E isso faz com que a gente tenha que usar uma quarta dimensão do nosso cérebro, cara. Uma quarta dimensão do nosso cérebro, que é tipo assim, como se fosse o nosso cérebro fosse um grande computador quad-core, porque nós temos que ler um negócio, falar um bagulho e não parecer um completo chapado falando. Porque quando eu estou falando sobre algo que eu não estou lendo ao mesmo tempo, eu sou um cara muito mais ligeiro. O tema do podcast de hoje, ele é 50% definido, tá? Mas vamos lá. O tema é nerdice absoluta. Nós vamos falar sobre Han Solo e sobre a saga Star Wars. Porque sim, velho. Porque absolutamente sim. Porque ontem eu tive a honra de ser convidado para assistir a estreia do filme Han Solo, Uma Aventura Star Wars. E cara, que puta filme de um caramba! Eu adorei. Eu sou, vamos lá, numa escala de... Sem spoiler, tá? Numa escala de fanzice de Star Wars, eu diria que eu me localizo entre 6 e 8. Por que eu digo isso? Porque eu não sou tão fã? Não. Eu digo-vos isso porque tem gente que é muito fã. E repetindo, não teremos spoilers. A gente vai discutir Han Solo e Star Wars em termos gerais e tentando realizarmos uma comparação com a ciência. Muito se discute sobre a ciência de Star Wars, dentro ou fora do Han Solo. Mas uma coisa que eu quero dizer antes de comparar ciência e filmes é o seguinte: ninguém fica brabo quando existe uma incoerência científica em um filme. A gente fica brabo quando um filme cria um universo que pode ter qualquer lei e dentro desse universo existem incoerências. Por exemplo, por que Star Wars é foda? Porque, em geral, Star Wars foi um universo criado inteiramente por George Lucas. Meu primo, que eu sou o Silveira Lucas, ele é o George Lucas. Foi um universo inteiramente criado por um cara. Ele não precisa obedecer, de fato, todas as leis do nosso universo. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe porra nenhuma sobre o nosso universo. E em segundo lugar, porque ele está inventando uma coisa. Se ele tivesse falando sobre o nosso universo, seria uma história real. Então, assim, ele está falando sobre um universo inventado. Então, tudo bem que no universo de Star Wars existem incoerências em relação ao nosso universo. A gente lida bem com isso. O problema é quando existem incoerências dentro deste próprio universo que a pessoa criou. Aí é que vem as merdas. Por exemplo, vou citar alguma coisa assim. Supondo que tu criou um universo para um filme. Nesse meu universo, as naves viajam acima da velocidade da luz. E aí, em algum dado momento do filme, o cara fala, não, é impossível chegar nesse lugar, porque nós nunca vamos chegar, porque nós não conseguimos viajar na velocidade da luz. Entendeu? Tu criou uma incoerência dentro do teu universo que deveria ser coerente. E aí, que o universo de Star Wars é foda, porque os caras pensam nisso, porque eles sabem que os fãs deles são nerds, mano. E que a partir do momento em que tu criou um universo, você é um deus daquele pequeno universo. Você é o criador daquele universo. Então, tudo bem
que hajam incoerências. Por exemplo, uma incoerência clássica entre o universo de Star Wars e o nosso universo é o seguinte: uma arma laser nunca vai fazer piu, 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 nunca vai fazer piu, piu, piu no universo, no nosso espaço sideral. Por quê? Isso é muito chato, só que o filme seria muito chato. Em segundo lugar também, existe uma coisa que precisa acontecer, que é o seguinte: o filme precisa ser legal, mano. Porque se não for legal, ninguém vai ver. Então tá, dito isso, uma arma não pode fazer piu, piu, piu na vastidão do nosso espaço sideral, porque o nosso espaço sideral é composto de porra nenhuma ali naquele pretão onde as naves voam. Aquilo ali é praticamente o vácuo. Tipo assim, não tem nada lá. E o que é o som de uma explosão ou de uma pistolinha? O som de uma explosão ou de uma pistolinha é o abalo da estrutura molecular das coisas. É a ressonância, assim, quando eu falo, eu estou fazendo vibrar um material. Eu estou criando uma vibração nas minhas cordas vocais numa frequência X que é transmitida através desse ar, que para nós é invisível, mas ele é uma coisa. O ar é uma coisa. A gente consegue colocar o ar dentro de um balão, ele é uma coisa. A gente consegue condensar o ar. O ar é uma coisa, parece que não, mas é uma coisa. Então é por isso que existe som no planeta Terra, é por isso que este microfone capta o que eu falo. Eu estou falando a frequência do som que foi emitido pelas minhas pregas vocais vai excitar uma superfície de uma membraninha que tem nesse microfone, a membraninha sensível, que vai transformar esse meu sinal sonoro em um sinal elétrico, vai passar por um fio que vai ser gravado no HD do meu computador com uma fidelidade absurda. Isto é o som. No universo não tem som. No universo, no espaço sideral, não tem som. Tu explodiu um planeta inteiro. Tirei um tatu, né? Tu explodiu um planeta inteiro e o som que ele vai fazer é tipo assim, no espaço sideral. Ele não vai fazer som nenhum. Ele vai fazer um som de mútuo. Mas imagina que merda tu explodir um planeta com a estrela da morte e o barulho ser tipo assim. Então, não fiquem cobrando coerência do cinema. Cobrem coerência dos políticos que estão lá em Brasília. Cobrem coerência das pessoas que cercam vocês, do pai e da mãe de vocês, que no grupo de WhatsApp fica falando que tem que matar, que tem que morrer, que fica falando absurdos. Cobrem coerência das pessoas que se dizem... como é que é? Que tá na moda agora dizer eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Assim, ó, cobrem coerência desses mané. Mas de um filme como Star Wars, velho, cobrem a diversão. E quando eu assisti Han Solo, ontem na pré-estreia, eu me diverti pra um caralho. Que filme foda. Mas aí que tá, eu vou partir do pressuposto que basicamente todos os filmes que a Disney vai produzir do Star Wars serão fodas. Eu digo por quê? Porque os caras estão lidando com um universo que simplesmente é infinito. Vocês perceberam que agora que os caras compraram, a Disney comprou o Star Wars, eles vão fazer eles vão transformar o Star Wars num estilo de filme. É como se fosse faroeste, né, o bang bang, ou o terror. Existe um estilo de filme, um tipo de cinema que chama assim cinema de Star Wars. Por quê? Porque o universo criado por George Lucas é tão vasto que ele dá pano pra manga pra tu expandir esse universo de forma infinita. Porque ele criou todo aquele universo, com todas aquelas leis, aqueles povos, aqueles planetas, aqueles costumes, aqueles personagens. Então, a partir disso, pode-se fazer infinitos filmes. E o que é mais legal, esses filmes não estão sendo mais escritos pelo George Lucas. Não que o George Lucas esteja caduco, talvez ele esteja, mas e sim por pessoas que são tão apaixonadas pelo que o George Lucas criou, que eles escrevem esses novos roteiros como se fossem fanfics, cara.
E nós sabemos muito bem que fanfic é foda. Eu ficava meio puto antigamente com fanfic, porque todas as fanfics que eu lia eram fanfics de Fresno. E eu me lembro que as pessoas ficavam... Todas as fanfics que os fãs me mostravam, elas mostravam eu e o Tavares como um casal. E eu me incomodava com isso. A minha mente não era evoluída o suficiente pra... Pô, que legal que tu acha que tu fez uma fanfic dizendo que eu e o Tavares somos um casal. E eu ficava meio homofobicamente ofendido. Hoje eu não me ofendo mais, cara. Tipo assim, as fanfics são fodas. Tipo, muitos dos livros e filmes que vocês assistem surgiram como fanfics de outros filmes. Sabia que 50 Tons de Cinza saiu de uma fanfic? Senhor dos Anéis, quer dizer, desculpa, Game of Thrones era uma fanfic. Então, assim, o universo Star Wars, ele vai ser expandido infinitamente, porque a Disney quer ganhar dinheiro infinito com o nosso fanatismo. Então, vai ser fanfic pra tudo quanto é lado. Mas esses fãs que estão fazendo essas fics são fãs muito fodas, cara. Porra, Han Solo foi dirigido pelo Ron Howard. Você sabe quem é Ron Howard? Tipo assim, Ron Howard é só o maior diretor. É só o maior diretor de cinema. Eu vou dizer os filmezinhos que o nosso amigo Ron Howard fez, tá bom? Vamos lá. Han Solo, tá bom? Tá bom. Ele fez Uma Mente Brilhante, tá bom? Ele fez... A minha internet não está me permitindo abrir, olha só. Uma Mente Brilhante. Ele fez Apollo 13 com Tom Hanks. Lembram desse filme? Esse filme é ótimo. Ele fez... Cara, ele tem uma caralhada de filme... Cadê? Pô, nossa, tá muito ruim essa minha internet. Enfim, o cara dirigiu desde o Grinch, que é um puta filme bizarro, que dá medo nas crianças, ou seja, vou dar pra Sky pra ver logo mais. Enfim, é um diretor hollywoodaço, mano, porque, só aí, Uma Mente Brilhante, Código da Vinci, Anjos e Demônios, tipo assim, Rush, que é um puta filme massa. Então, o cara é foda, tá? Ele sabe deixar as pessoas... Tipo assim, uau, eu estou no cinema, esta é uma experiência única. E, o Han Solo é muito foda. Um receio que eu tinha sobre este filme era em ver o Han Solo não sendo interpretado pelo nosso amigo Harrison Ford. Eu tava com muito medo de não ver ele ser interpretado pelo Harrison Ford, saca? É tipo... Porque não é que nem o Homem-Aranha, que a cada 2 anos muda. É tipo assim... Pra mim ele é sempre o Harrison Ford. Na verdade, eu acho que o Han Solo interpreta o Harrison Ford na vida. Entendeu? De tão ligado ao Harrison Ford, que é a persona de Han Solo. E eu vendo aquele mano, que tem um nome super ultra complexo, eu vendo aquele mano, que daqui a pouco vai vir o nome, eu vendo o Alden Ehrenreich, eu vendo este cara com este nome alemãozaço, sendo... O Han Solo, eu fiquei assim, puta, eu não vou entrar na vibe. E eu fiquei com medo de não entrar na vibe, sabe? Tipo assim, de tá parecendo que eu tô vendo, de fato, uma fanfic de Star Wars. Mas, cara, eu vou te dizer que os caras são tão foda que muito rapidamente eu entrei na lombra e pra mim, ele era o Han Solo tanto quanto o Harrison Ford. Então isso não foi um problema. E conversando com o Moisés Lima, que é um cara que é muito mais fã de Star Wars que eu, um cara também muito mais nerd em todos os assuntos do que eu, ele falou que ele não entrou na lombra. Ele só queria ver o Harrison Ford ali. Mano, é sem spoiler hoje, tá? Até a posezinha dele atirando, aquela pose meio anos 70, meio cowboy, ele lacrou aquela pose, ele tirou perfeitamente aquela pose. Então, assim, eu só estava vendo o nosso camarada Harrison Ford ali, era o Han Solo. Pra mim, ele entrou na viagem perfeitamente. Uma outra coisa também que acontece muito, que é personagens que são marcados por séries de TV, no cinema, eles ficam muito fadados a serem aquele personagem. Por exemplo, quando vocês veem um filme com qualquer ator do Friends, mano, a gente não consegue levar a sério. Tipo assim, o Ross vai ser sempre o Ross, o Joey vai ser sempre o Joey, o Chandler vai ser sempre o Chandler, e a única pessoa que se livrou dessa pachorra foi a Jennifer Aniston, que tipo assim, tá bom, ela não é só a Rachel do Friends. Então, eu vendo
a menina do Game of Thrones, tá ligado? Eu só pensava nisso assim, tipo, puta que pariu, mano. Eu vou tá vendo uma. Eu vou tá vendo a Emilia Clarke ali, tipo, sendo a Khaleesi, mãe dos dragões, o filme inteiro, tá ligado? Tipo assim, eu falo, puta que pariu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou ficar vendo. Eu vou ficar vendo, tipo assim. Game of Thrones com Star Wars vai ser um choque de dois mundos. Imagine só, o mundo Star Wars chocando com o mundo Game of Thrones. Eu falei Khaleesi, eu quis dizer Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen. Então, tipo assim, esse choque de dois mundos não vai dar certo. Mas, meu, os caras dirigiram o filme tão bem, continuando, que eu demorei pra inclusive reconhecê-la. Eu não vou dar spoiler. O filme começa de uma maneira que ele coloca ela na história, de uma maneira que tu meio que nem reconhece, assim. Quando tu vê é ela, mas aí tu ficou de boa. Então não tem nada de mãe dos dragões, quebradora de correntes, missa não queimada, calice da minha bunda. Não tem. Tipo assim. Então eles tiveram este cuidado de... Inclusive, uma coisa que acontece em todos os Star Wars, que é de transformar os seus personagens em seres apaixonantes muito rápidos, muito rapidamente, tá ligado? A gente, assim como o Spielberg faz muito bem, existe uma construção de personagem na história que faz com que a gente queira que esse cara se dê bem, ou esta mina se dê bem, muito rapidamente. Porque é muito palha tu ver um filme que tu não torce muito pro personagem principal. Inclusive, às vezes tu quer que ele meio que se foda. O que não acontece em Han Solo, cara. Então, assim, ó, isso aí já é um bagulho muito massa. Mas eu tô fazendo uma introdução pra esse filme, falando sobre várias coisas, alimentado por essa live que eu tô fazendo, que eu acabo meio que nem chegando no assunto de fato, que é sobre como uma saga Star Wars se relaciona com a ciência, ou seja, a ciência dos fatos que nós conhecemos. Por exemplo, como eu falei antes, um tiro de laser ou um planeta explodindo ou qualquer coisa que aconteça no espaço sideral não vai fazer barulho nenhum, cara. Não vai fazer barulho nenhum. No entanto, seria muito péssimo se a gente visse planetas explodindo e asteroides batendo em coisas sem fazer barulho. O cinema, eu acredito que seja mais do que 50% é som, cara. Então, assim, meu, se as coisas não fizessem aquele som foda, a gente não entraria na viagem da história. Então, assim, a gente releva que no universo criado por George Lucas, os tiros fazem barulho, mano. Os tiros fazem barulho e tudo bem, porque o filme tem que ser bom também. É uma coisa que eu falo muito quando eu tô falando de música, assim, a gente vê, quando eu tô produzindo alguém ou até produzindo eu mesmo, a gente fica assim, mas eu não posso fazer isso desse jeito, porque, sei lá, não tá certo, não é de verdade. Cara, a única coisa que importa é o produto final. Se eu gravei aquele vocal em 8 takes, ou se eu mexi no autotune porque eu errei uma nota... Tipo assim, o que importa é que o produto final fique bom. Porque o que as pessoas vão ver, ou ouvir, no caso de música, é o produto final. Ele tem que estar massa, ele tem que estar, de acordo com o que a gente acredita. Como foi feito não interessa. Então, assim, Star Wars tem que ser um filme foda. Se ele é incongruente com a nossa ciência que a gente conhece aqui no mundo, tudo bem, velho, tudo bem. Uma outra coisa, assim, mas é um bagulho que, assim, sempre me incomodou em todos os Star Wars, tá ligado? Que é o seguinte, uma coisa que sempre me incomodou é como pode, num universo tão evoluído, onde os caras fazem naves que viajam na velocidade da luz, velho, eles viajam pelo hiperespaço, na velocidade da fucking luz, como povos tão evoluídos cientificamente fazem umas arminhas tão ruim, velho. É muito ruim as arminhas dos caras, mano. Tipo assim, se os caras usassem um revólver 38, seria melhor do que a porra da arminha de laser, mano. O laser anda muito devagar a ponto da pessoa conseguir desviar de um tiro. Aí eu tenho uma teoria 100% Lucas Silveira, que é o seguinte... talvez, num universo muito evoluído,
armas não sejam mais tão legais e as pessoas não se preocupem tanto em fazer armas foda, sabe? Tipo, a gente vê em países de primeiro mundo, a gente vê em países de primeiro mundo, assim, que tipo, mano, a polícia não usa mais armas, eles usam um cacetetezinho que dá choque. Tem lugares que a polícia não usa meio que nada, assim, porque a galera já superou esse negócio da arma de combate. Então talvez no universo muito evoluído a arma seja um bagulho muito do passado, assim, e os caras não sabem fazer arma, eles criaram uma arminha de laser que anda mega devagar. Então pode ser isso, talvez a humanidade um dia evolua pra gente ser completamente imbecil e não saber usar armas. Mas existe um cálculo que é o seguinte, cara, olha que lixo, mano. A arminha de luz, cara, os projéteis de raiozinho, ele viaja a 72 metros por segundo. Isso é muito devagar. Pra tu ter uma ideia, um rifle, qualquer riflezinho, cara, viaja a tipo 1000 metros por segundo. O bagulho é 3 vezes mais rápido que a luz. Uma arminha qualquer viaja a 600, 800 metros por segundo. Outra coisa, as metralhadoras dos caras, a metranca, tipo, a metranca do Star Wars lá, é 180 rounds, né? 180 balas por minuto. Ou seja, é uma metralhadora muito ruim, cara. Porque uma metralhadora qualquer é tipo 800 balas por minuto. Assim, é bala a dar com um pau. Assim, tu faz aquele... E tipo, mata todo mundo. Então, assim, isso já é um bagulho que eu fico assim, tá... Beleza que tu criou esse universo, beleza que pro filme ser legal, tu precisou criar umas arminhas que meio que não mata. Lembrando que se de fato existisse uma arminha de laser, porque vocês já perceberam quando mostra cenas de briga de sabre de luz, mano? O sabre de luz meio que corta qualquer coisa. O cara dá uma sabrada num poste e o poste se divide em dois. A Rey, ela vai lá e corta umas pedras no meio. Tipo assim, o sabre de luz é um bagulho muito porrada. Como que a arminha de luz é tão paia, que dá só uma queimadinha assim, né? Tipo, ai, tomei um tiro de sabre, ai, tomei um tirozinho de lá. Meu, o bagulho era pra, tipo assim, ó, fritar internamente tudo, te abrir um rombo. Mas tudo bem, né? Eu tô lembrando que essas coisas que eu estou falando aqui não servem pra dizer que o filme é ruim. Em primeiro lugar, o filme é ótimo. Eu só tô tentando trazer reflexões sobre as coisas que nós temos que, tipo assim, aceitar para que a nossa diversão seja genuína no cinema. Porque se de fato a arminha de luz fosse o que ela era para ser, mano, o Han Solo teria morrido em 10 segundos de filme, cara. O Luke Skywalker, todo mundo teria morrido muito rápido. A guerra seria só plau. Tipo assim, pensando que tem vários droids envolvidos na guerra, o droid não ia errar tiro, mano. Ele ia olhar pro cara, calcular e plau! Ia dar um tiro, ia furar o cérebro da pessoa. Mas... Então, mas tudo bem também, assim. Inclusive tem uma cena que gera controvérsia tipo assim, há mais de 40 anos, tá ligado? Que é uma cena que gera uma grande controvérsia. Por quê? Eu vou explicar. É uma cena em que o nosso amigo Han Solo, ele, no primeiro Star Wars, de 1977, ele faz tipo uma batalha de cowboy, assim. Uma batalha de cowboy com o Greedo, que é enfim, é um outro saqueador, né? Inclusive greed em inglês é tipo ganância. E aí ele faz uma batalha com o Greedo, que é tipo um ET que tem um biquinho assim, vocês não estão vendo porque isso é um podcast. Ele faz uma batalha com o Greedo, só que tipo assim, não é uma batalha, né? Eles estão trocando ali uma negociação muito crazy, e aí o Greedo, que é esse bicho completamente feito de borracha, parece uma luva de mucambo de lavar louça, ele tá lá e rola aquela tipo, eles estão conversando e aí rola tipo, os dois atiram meio que ao mesmo tempo, só que aí que tá, o Greedo atirou antes, tá ligado? Só que a arminha de laser é tão paia que o Han Solo dá um tiro, só que, meu, o Han Solo tá com uma arma de verdade. Então, assim, ó, numa batalha de cowboys, entre um cara com arminha de luz e um cara com 38, o cara do 38 sempre vai ganhar, porque a bala do 38 viaja muito mais rápido. Então, assim, ó, tu pode até sacar antes, mas até tu dar o tiro, tu já tomou o tiro. Então, tipo assim, meu, que arminha
paia. Que arminha paia. E então, isso aí já é um bagulho assim que já virou uma discussão. Isso já é uma discussão de 40 anos atrás, cara. Isso já é de 40 anos atrás. Uma outra coisa, isso não é spoiler, tá? Não, isso talvez seja spoiler, então talvez eu não deva falar. Mas uma coisa que é muito. Uma coisa que é muito louca é que, assim, desde sempre o Han Solo fala uma parada que ele se gaba, né? Porque eu fiz, como é que é? O Castle Run. Eu fiz o caminho de Castle em menos de 12 parsecs. Como se parsecs fosse uma unidade de tempo. Tipo assim, eu corro 100 metros em menos de, sei lá, de 10 segundos. Mas, eu não sei se você sabe, mas sabe o que é um parsec? Um parsec é uma, como eu poderia dizer, um parsec é uma unidade de distância, não é uma unidade de tempo. O parsec é uma unidade de distância. Um parsec é mais ou menos 3,26 anos-luz, ou seja, 30 trilhões de quilômetros. 30 trilhões de quilômetros, tá ligado? Então, assim, se o cara fez esse Castle Run, esse trajeto em menos de 12 parsecs, ele não está dizendo que ele fez em menos de 12 unidades de tempo. Ele fez em menos de 12 parsecs, ou seja, em menos de 12 vezes 30 trilhões de quilômetros. Ou seja, ele não está falando que ele é muito rápido, e sim que ele fez um atalho muito foda. O que não faz dele menos malandro. Mas eu acho que o George Lucas lá no começo usou parsec como uma unidade de tempo. Faça aí o Castle Run em menos de 12 parsecs. Mas na verdade, eu acho que ele estava viajando. Mas isso é defensável porque também dá certo o parsec ser uma unidade de distância. Por exemplo, eu vou de Porto Alegre a São Paulo em menos de 1.000 quilômetros, sendo que Porto Alegre fica, sei lá, 1.200 quilômetros de São Paulo. Ou seja, o cara faz um atalho, ele vai, sei lá, por baixo da terra. Então, assim, isso meio que pode ser plausível, tá ligado? Porque se o parsec é uma unidade de distância e ele faz em menos de 12 parsecs, isso quer dizer que ele pega um atalho. Se ele pega um atalho, quer dizer que ele vai por áreas que não são mapeadas pelas pessoas normais, ou seja, ele é foda, tá? E isso é uma outra coisa também que eu tenho uma grande dúvida, assim, quando a gente fala sobre pessoas viajarem na velocidade da luz, eu penso assim, imagine que tu tá na estrada, tá? Aí tu tá andando a 100 km por hora, e aí tu fala, beleza, agora vamos ligar a super velocidade, vamos viajar a 1.000 km por hora. Tipo assim, se tu viaja a 1.000 km por hora, por que as pessoas não fazem carros que viajam a 1.000 km por hora? Porque tu não teria como desviar das coisas, tá? Então, assim, como tu faria um carro que viaja a 1.000 km por hora sem bater nas coisas? Ele teria que andar por meio que umas estradas que não tem coisa no caminho, né? E alguém pode me corrigir, mas assim, se eu tô numa navezinha andando, sei lá, na velocidade de cruzeiro de uma navezinha e falo, ok, vamos para aquela outra estrela, e dou aquela acelerada, o que me impede de não me chocar com alguma coisa, sendo que ali eles estão viajando pelo espaço e não por buraco de minhoca? Porque o buraco de minhoca resolveria isso. O buraco de minhoca é uma porta que tu abre aqui e tu sai lá do outro lado e tu simplesmente fez um atalho pelo universo. Então, assim, eu acho muito louco, porque eu sempre fico imaginando que tu tá lá viajando entre uma estrela e outra e tu bate acidentalmente num grão de areia que iria, tipo, furar a tua nave inteira. Ou tu bate na sonda Voyager. Ou tu bate, assim, ó, de rabo assim, numa estrelinha. Entendeu? Eu fico sempre pensando nisso, cara. E tipo, já percebeu que as naves sempre freiam muito bem, assim, ó, o Tito Oliveira falou, porque a nave calcula a rota livre. Não, com certeza ela calcula, mas sempre me incomodou isso, porque parece que ela viaja reto, assim, e chega lá. Então, um cara falou ali, aviões quebram a barreira do som. Eu sei, cara, tem avião que viaja tipo, assim, a 5.000 km por hora, mas eles estão voando no céu. E no céu, aparentemente, não tem nada pelo caminho. Embora às vezes tenha, e teve muito avião aí que caiu porque bateu em Urubu, ou porque bateu em outro avião. Então, assim, imaginem só um acidente de percurso de uma nave espacial como a Millennium Falcon,
Imagine só, cara. Imagina tu tá viajando na velocidade da luz e tu bate em alguma coisa. O que será que acontecia? Eu não tenho essa resposta. Eu gostaria de ter, mas... nossa, imagina, cara. Imagina só. Tu tá lá andando na velocidade da luz e tu bate em alguma coisa. Sendo que quando tu bate a 300 km por hora, tu vira salsicha. Imagina o que tu viraria batendo em alguma coisa a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. É uma velocidade que te faria chegar lá no Sol em 8 minutos. É uma velocidade que te faria dar sei lá quantas voltas na Terra em questão de 1 segundo. Então, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que, tipo assim, se a pessoa viaja na velocidade da luz, em primeiro lugar, fora o que por enquanto é impossível tu ter uma nave que viaja na velocidade da luz, e é bem improvável que uma coisa que é matéria viaje na velocidade da luz, mas supondo que dê para viajar, a gente poderia viajar na velocidade da luz, exceto que a gente não poderia estar dentro dessa nave. Por quê, meus amigos? A gente não morreria por causa da velocidade da luz, a gente morreria por causa da aceleração. Imagina que tu tá a 0 km por hora e aí tu acelera rápido a 100 km por hora. O que acontece, cara? Tu gruda no banco do carro, sabe? Quando tu tá num carro daquele Uber louco que dirige muito rápido, ele faz o quê? Ele te acelera muito e tu fica muito incomodado porque ele fica te grudando no banco do carro. Agora tu tá num banco de Fórmula 1, mano. Tu tá num banco de Fórmula 1, tu gruda mais ainda no banco do carro pra trás. Agora imaginem, por exemplo, os astronautas, cara, quando eles vão viajar no foguete, eles estão sentadinhos na sua cápsula. Eles estão sentadinhos na sua cápsula e eles são acelerados a, tipo assim, velocidades muito absurdas e que fazem o efeito de 5G, 6G, 8G, ou seja, G sendo a força da gravidade. Ou seja, os caras são, tipo assim, enterrados no banco e poucas pessoas... Tipo assim, existem técnicas que um astronauta ou que um piloto de caça tem que fazer para justamente aguentar essa pressão, velho, que a aceleração exerce sobre o nosso corpinho. Agora, imagine vocês acelerarem até a velocidade da luz. A gente ia virar uma pizza de tamanho infinito, porque a não ser que a gente acelerasse bem devagarzinho, de 0 a 300 mil km por segundo, a gente, viraria uma pizza, velho. Viraria tipo um... A gente simplesmente não suportaria a aceleração necessária para levar uma nave até a velocidade da luz. Então, assim, supondo que a gente chega a uma velocidade próxima à velocidade da luz, a gente teria que ficar acelerando de maneira confortável a ponto da gente não explodir e morrer. Só que isso também demoraria muito. Imagina assim, 100 km por hora, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. Só que tem que chegar a sei lá quantos trilhões de quilômetros por hora. Então, assim, é uma outra coisa que já não vai rolar. Mas no Star Wars, os caras vão lá, encontraram um jeito de viajar na velocidade da luz. E tudo bem, porque é filme. E outra coisa, cara, um bagulho que eu ainda não falei e que é muito... E que faz muito sentido. Que é o seguinte... cara. Vocês sabiam que, assim, às vezes... Quer dizer, às vezes não sempre... As grandes inovações científicas, elas têm muito a agradecer, à ficção. Porque um cara como o George Lucas, ou um Aldous Huxley, um Isaac Asimov, um Lucas Silveira, tô brincando. Enfim, uma pessoa que está escrevendo uma história de ficção, ele está criando um mundo fantástico. Ou seja, ele está obrigatoriamente pensando muito fora da casinha. Muito fora do seu quadrado. E pensando fora do seu quadrado para criar um mundo fictício, muitas vezes a gente acaba influenciando positivamente a ciência do nosso mundo real aqui. Porque se tu perguntar para um astronauta por que ele é astronauta, ele vai te dizer, porque eu vi um filme, tá ligado? Se tu perguntar para um cientista, por que tu é cientista, cara? Não é porque eu vi um filme lá que tinha um cientista, porque eu queria ser o professor Pardal, porque eu queria ser... Enfim, um cientista foda de filme. Tipo, um Dr. Who da vida. Então, assim, a ciência
ela é muito influenciada pela criação desses caras que estão escrevendo ficção sem compromisso com a realidade. Porque muitas vezes, para ser criativo, a gente precisa se desprender do nosso compromisso que a gente tem com o sentido, com a realidade, com a plausibilidade. E se desprendendo, a gente consegue ter ideias que são de fato inovadoras. Então, assim, são inúmeras inovações tecnológicas, tipo da NASA ou dos grandes centros de pesquisa, foram inspiradas por coisas que, tipo, foram inventadas em filmes, cara. Um exemplo besta é, sei lá, o hoverboard, mano. Hoverboard é aquele skate que aparece no De Volta para o Futuro 2, tá ligado? Tipo, aquele skate que aparece no De Volta para o Futuro 2, que é um skate que voa, mano. Tipo, sei lá, o diretor, ou seja lá quem inventou esse skate voador do De Volta para o Futuro 2, o diretor é o Robert Zemeckis, né, que é um canalha de um imbecil maravilhoso. Nossa, é difícil tu elogiar uma pessoa chamando ele de canalha e imbecil, mas é que tem pessoas que são tão fodas que a gente tem que xingar elas pra fazer jus ao quão fodas elas são. Então, assim, o Robert Zemeckis inventou aí, ou seja lá quem veio com essa ideia do hoverboard, e tipo assim, a partir deste momento a ciência e muitas pessoas ficaram obcecadas. Beleza, eu sei que é um filme, mas vamos fazer um skate que voa. E hoje existe um ramo da ciência focado em fazer, entre outras coisas, um skate que voa. Sei lá, magneticamente, como fazer... Por exemplo, se o chão fosse feito de imã, ou seja, se fizesse um lugar todo feito de imã, a gente conseguiria já ter um hoverboard, que era só fazer um imã com a polaridade que repelisse o chão numa taxa calibrada com o nosso peso, e nós já teríamos um hoverboard por aí. Mas como fazer, ou tipo assim, fazer um hoverboard com um motorzinho de drone mega potente que faz a gente voar. Tipo assim, você tem pessoas pensando em como fazer isso, porque isso não seria útil só pra gente ser cool e andar no futuro com um skate voador. Isso revolucionaria o transporte, mano. Muitas coisas, tipo assim, a tecnologia dos drones, a tecnologia dos segways e daqueles andadores lá, como é que é o nome? A Yohawk, aquelas coisas que as crianças ganharam de Natal em algum momento aí, que fica andando aquela caminhadorinha do futuro. Aquilo não é só um bagulho, ai que legal, isso é tudo revolução científica cabulosa, e tudo isso influenciado pelo cinema. A gente não tava falando de Star Trek, mas, pô, a nave do Star Trek lá, do capitão fodão lá, do Capitão Kirk, chama-se Enterprise. E qual é o nome de um dos shuttles, um dos ônibus espaciais da NASA? Enterprise, mano. Tipo assim... Ou seja, é tudo, de fato, a vida imita a arte. Então, assim, a arte é muito, ultra, mega necessária, porque quando a gente chega no âmbito dessa ciência de ponta, quando a gente chega no âmbito, sei lá, da física teórica, cada vez menos o que as pessoas fizeram antes de nós importa. A gente tem que, de fato, pensar no que nunca foi feito. E pensar no que nunca foi feito é basicamente inventar. E inventar é basicamente criar a partir de uma coisa completamente nova. Então, assim, o que o Star Wars fez pela ciência, de fato, é incalculavelmente enorme. Em um outro assunto paralelo aqui, mas também a ver com esse filme do Han Solo, eu queria fazer um capítulo especial sobre Lando Calrissian. Por quê, mano? Pra quem está ligado só mais ou menos em Star Wars... talvez tu nem se lembre que no episódio O Império Contra-Ataca existe o Lando Calrissian, que é um personagem bem chave no segundo filme da saga, o segundo filme que foi feito, tá ligado? O Lando é tipo um bonachão, um cara que vive ali na margem da criminalidade, mas que, porra, não é spoiler porque eu tô falando de um filme dos anos 80, sei lá, ele ajudou pra caralho o Luke Skywalker a chegar onde ele tinha que chegar. Então, o Lando, ele era um cara que era meio que tinha uma relação meio dúbia com o Han Solo. Mas aí, no filme Han Solo, que estreou ontem, hoje, sei lá, nesse filme novo, ele mostra como o Han Solo conheceu o Lando Calrissian. E quem é que interpreta o Lando Calrissian é o Donald Glover. O Donald Glover é o cara que está mais em alta no mundo inteiro hoje. Por quê? Porque há 2 semanas atrás ele lançou aquele This is America, pum, aquele clipe lá, que incitou todo tipo de discussão
positiva sobre a ironia que é a cultura americana, sobre racismo. E, tipo assim, ele trouxe muita atenção pra ele. Ele é um cara que eu já acompanhava desde uma música chamada Sober, que saiu aí há uns 3 anos atrás, que eu falei assim, uau, esta música é foda, isso é meio que um Michael Jackson, só que isso é muito do futuro. E, tipo, eu já pirava nele. O Donald Glover, o nome dele como cantor é Childish Gambino. Procure saber, porque Childish Gambino é foda. Tá ligado? É um cara muito foda. Então quem já tava ligado. Mas assim, quem não estava ligado, descobriu lá o clipe do This Is America, que passou em tudo quanto é lugar, e foi ver o que esse cara já tinha aprontado. E aí que tá, esse cara já aprontou muito. Ele tá há muito tempo sendo foda. Porque assim, não sei se vocês conhecem uma série que tem no Netflix chamada Atlanta, que é sobre, tipo, um rapper que tem um irmão que tá ajudando ele a vencer na vida, mas como boa parte dos rappers, gangsters americanos, o cara é envolvido em várias tretas, várias aventuras, várias diabruras, enfim. Essa série Atlanta é muito foda, os episódios são curtinhos e tem uma estética, assim, alguma coisa que faz ela ser muito foda, que me lembra muitas coisas legais do cinema, e que fui lá ver quem é o cara que faz a porra toda, Donald Glover. Tipo assim, caralho. Aí ele vai lá, lança o This Is America. 2 semanas depois, ele é o Lando Calrissian numa interpretação simplesmente brilhante, assim. Eu achei brilhante, cara. Achei foda. Mas talvez eu tenha achado foda por saber que ele era o Donald Glover. Mas eu acho que sem saber que ele era o Donald Glover, eu também teria achado foda. Eu acho que assim, ó, casou muito bem. Então, assim, preste atenção quando vocês forem ver Han Solo no Lando, sendo interpretado por esse cara incrível. Uma outra coisa que eu gosto do Star Wars e que faz, e que é meio que um filtro assim que separa quem tá com medo do futuro com quem já está vivendo no futuro, é o fato do Star Wars sempre ter um viés, eu não queria usar um termo político, mas sabe assim, um viés, vamos lá, pra frentex, pra não dizer progressista, sabe? Por exemplo, no próprio Star Wars, no Últimos Jedi, mostra que um viés meio vegan do Chewbacca, tá ligado? Quando ele começa a ficar com pena de matar aquele bicho que parece um pombo. E tipo assim, como nesses últimos Star Wars mais recentes, eles estão centralizando na mulher também o papel de ser heroína, de ser a pessoa foda e não de ser só a namoradinha, tá ligado? Mas eles já faziam isso, porque a Leia é uma pessoa também muito foda. Então eu fico muito feliz com isso que tá rolando, cara. Esta musiquinha significa que estamos abertos para perguntas. Perguntas da galera, é só mandar aí que eu respondo. Ana Balderrama me diz, qual o teu episódio preferido dessa nova saga? É muito difícil responder uma pergunta dessa, porque o nosso sentimento em relação a alguma coisa que a gente viu, ele é muito ligado em como nós estávamos, né? Por exemplo, como eu falei em alguns dos episódios, a maneira com que a gente se sente na vida influi diretamente sobre como as coisas da vida nos afetam. Por exemplo, o cara ganhar na Mega Sena um dia depois de ter toda a sua família metralhada, não é tão legal quanto tu ganhar na Mega Sena num dia normal da tua vida onde está tudo certo. Então, ver o episódio 7 pra mim foi muito foda. Por quê? Porque nunca vai se repetir isso na minha vida. De uma saga que terminou, sei lá, nos anos 80, tipo, ser retomada 30, 20 anos depois, isso nunca vai se repetir. Então a minha experiência de estar sem ver Star Wars novos há muito tempo e ver uma continuação em 2015, sei lá que ano que foi, isso nunca vai se repetir. Isso foi uma sensação muito foda, a gente vê tudo aquilo que foi criado para dar prosseguimento à saga. Então o episódio 7 foi muito foda. Nossa, foi incrível. The Force Awakens. Foi incrível e eu achei muito foda. Eu achei ele o mais flawless, o mais sem falhas, assim, e que me deixou, sabe, deu aquela vontade de chorar. Todos os outros que eu vi, Rogue One, os últimos Jedi, esse Han Solo que eu vi ontem, todos esses me emocionaram, foram legais, mas assim, nenhum eu cheguei perto
de chorar. Vamos ver mais perguntas da audiência. Bom, temos aqui uma outra pergunta que é se eu acredito que o mundo de Star Wars, tipo assim, vai ser o nosso mundo daqui a uns tempos. Cara, não é nem questão de acreditar. Eu acho que inclusive pode estar sendo. Quem garante que o nosso planeta Terra não seja apenas um planetinha paia de um mundo Star Wars real? Como a gente falou no episódio passado, segundo a equação de Drake, used to come in, mas que é uma equação que calcula, a grosso modo, quantas populações, quantas sociedades extremamente evoluídas e capazes de fazer comunicação intergaláctica existem. E o resultado chutado, que não é um chute, o resultado dessa equação é de aproximadamente 2,31 só na Via Láctea. Só que existem 100 bilhões de galáxias. Vamos supondo que numa média todas as galáxias sejam meio que uma Via Láctea, que é um cálculo absurdo, mas enfim, supondo que todas as galáxias são tipo a Via Láctea, que é uma galáxia bem normal, a gente ficaria aí com uns 200 e tantos bilhões de planetas ocupados por civilizações muito evoluídas, capazes de fazer comunicação intergaláctica. E supondo que não, tá tudo errado, supondo que é 1000 vezes menos do que isso, a gente continua com milhões de civilizações muito evoluídas. Ou seja, o Império e a rebelião podem ser coisas de verdade, podem estar rolando, cara, só que podem estar rolando longe o suficiente pra gente nem ser capaz de detectar, porque a gente não é capaz de detectar as coisas nem mesmo que estão rolando aqui do lado, cara. A gente não sabe nem o que está acontecendo na África Oriental. E sim, Ana Balderrama, existem 100 bilhões de galáxias que a gente tem notícia. E por que a gente fala que a gente tem notícia? Porque agora sim, preparem-se para explodir a sua mente. Eu acabei de ver um comentário de um físico fudido que chama-se Lawrence Krauss, que eu não sei se ele é físico, mas ele é um cientista. O Lawrence Krauss, ele fala o seguinte: comprovadamente o espaço ele se expande numa velocidade assustadora. Porque assim, a gente aprendeu no colégio que nada viaja mais rápido do que a luz. E isso é uma semi-verdade. Porque assim, nada viaja mais rápido do que a luz. Nada viaja mais rápido do que a luz no espaço. Ou seja, no espaço. Mas o que acontece é que o próprio espaço, não sei se isso mas assim, vocês conseguem acompanhar, nada viaja mais rápido que a luz no espaço do universo, mas no entanto o nosso universo, ele está se expandindo e ele pode se expandir na velocidade que ele bem entender. Ou seja, a expansão do nosso espaço é mais rápida do que a velocidade da luz. Ou seja, um planeta ou uma estrela que está na borda do nosso universo observável, a luz dele foi emitida na velocidade da luz. Só que o nosso planeta, o nosso espaço está se expandindo numa taxa tão aterrorizantemente que é maior do que a velocidade da luz, que a luz que esse planeta está emitindo até nós, ou essa estrela, ou essa coisa, ou as frequências de rádio que esses caras falando, oi, tem alguém aí? Elas não são captáveis e jamais serão captáveis ou observáveis por quem quer que esteja no nosso universo observável, simplesmente porque expandindo-se mais rápido que a velocidade da luz, essa luz que está chegando, ela perde na corrida. Ou seja, ela está vindo para cada vez mais longe da gente, numa velocidade maior do que a velocidade da luz. E tipo assim, isso acomoda a teoria do multiverso. Ou seja,
não é que não é que é um outro universo igual ao nosso. Ele pode ser um outro pedaço do nosso próprio universo com o qual a gente nunca vai poder ter contato, porque a expansão do nosso universo é tão rápida que qualquer coisa que venha daquele universo não será capaz de afetar o nosso por causa dessa expansão. Então, assim, uau! Próxima pergunta. A Giovana me pergunta: Lucas, isso tudo te inspira ou te frustra? Me inspira, porque isso me dá uma perspectiva cósmica. Eu já falei isso em outras coisas, porque assim, o que é uma perspectiva cósmica? Perspectiva cósmica são aqueles momentos em que a gente fala, é verdade, e que a gente se coloca dentro de uma perspectiva cósmica, porque qual é normalmente a nossa perspectiva? É a nossa perspectiva enquanto pessoas, a nossa perspectiva enquanto homens, mulheres, crianças, velhinhos, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto mundo, tá ligado? Essa é uma perspectiva muito pequena. Então, às vezes, a gente super pode estar se incomodando com algum fator, tipo assim, algum amigo nosso que a gente acha que ele é um pau no cu, ou a gente está se incomodando com o nosso professor do colégio ou da faculdade, ou a gente, no caso, sei lá, tu é de uma banda e tu tá se incomodando que a tua música não dá certo e que ninguém gosta de ti. E o que te dá uma perspectiva cósmica é tu perceber que tu é um ser vivo, um milagre vivo. Tipo assim, que a gente estuda o universo há alguns bons anos, alguns séculos, e a gente nunca encontrou ao redor da Terra nada minimamente parecido com o que nós temos aqui. A gente nunca encontrou na própria Terra ou fora da Terra nada minimamente parecido com nós mesmos. Então, assim, até agora nós estamos sozinhos em meio a uma imensidão incalculável de planetas, galáxias, estrelas. E tipo assim, isso nos dá uma perspectiva de que o mundo é muito maior do que os nossos problemas. Os astronautas têm a perspectiva cósmica todos os dias, porque eles acordam e em vez de olhar para um poste de luz e um barulho de buzina, eles acordam e veem o planeta Terra. Eles veem tipo uma bola enorme de pedra e não uma coisa plana. Eles veem uma bola enorme de pedra revestida com água, com umas florestas, com umas cidades, com umas pessoas morando em cima, se importando demais com problemas que não importam. E eles têm essa perspectiva e falam, caralho, eu preciso cuidar desse planeta porque ele é a única coisa que existe, é a única coisa que a gente conhece. Ah, mas nós estamos indo para Marte. Sim, a gente está indo para expandir o nosso conhecimento em relação a essa escala planetária. Mas, desculpa, Marte é inóspito. Se tu pisar em Marte sem uma roupa de astronauta, tu explode, tu frita, gelado, congela, cai teu nariz, tu morre instantaneamente, porque os caras não têm uma atmosfera densa, tá ligado? Sabia que se tu tá na Lua ou em qualquer lugar do espaço sideral, o teu lado que é iluminado pelo sol, ele fica mega quente, e o teu lado que tá na sombra, ele tá congelando de frio, mano. Ou seja, o universo aí fora é muito inóspito, e a gente pensa muito pouco nesse nosso pequeno universinho da Terra aqui, em relação a tudo isso. Então, assim, essa é a perspectiva cósmica. Então, quando eu penso nessas coisas, quando a gente fica falando em trilhões de quilômetros, quando a gente fica falando em Star Wars, a gente tem essa perspectiva de falar, caralho, a Terra é só uma coisinha, é só uma bolinha de gude no jogo dos deuses. Não, tô brincando. Enfim, isso nos dá essa perspectiva. Aquele papo de, lembre que seu corpo é só poeira estelar. É verdade. Nós somos uma junção de poeira estelar. Nós fomos gerados, além de uma transa gostosa dos nossos pais, nós fomos gerados na fornalha das galáxias. Nós fomos gerados
uma maternidade de matéria que juntou gases e poeira e gerou novos átomos e carbono. E nós somos uma vida baseada em carbono que surgiu. Não é por, quando eu falo por um milagre, não é porque um cara falou assim, faça-se vida, mas assim, por uma enorme coincidência que gerou as primeiras formas de vida que evoluíram de maneira a ter hoje humanos com cabelo, com barba, com olhos de todas as cores, com pele de todas as cores. A perspectiva cósmica nos faz questionar a homofobia, nos faz questionar o racismo, nos faz questionar a hipocrisia da nossa sociedade, sabe? Porque a gente às vezes vê um cara que tá com um iPhone 10 e fala, nossa, que inveja desse cara, ou tipo, a gente vê, a gente não, né? Porque no caso eu não, mas o cara vê um mano que tem a pele de uma cor diferente e fala, nossa, olha só, lá vem aquele preto, aquele amarelo, aquele marrom, e tipo, o cara se esquece que ele é feito assim, ó, 100%. 100% tu é feito da mesma coisa. Nós temos o mesmo ancestral comum, tá ligado? Se a gente for olhando quem é o nosso pai, quem é o pai do nosso pai, quem é o pai do pai do nosso pai, quem é o pai do pai do pai do pai do nosso pai, quando a gente fizer isso alguns milhões de vezes, a gente vai chegar a uma forma de vida que é tipo uma ameba, um micróbio, uma coisa insignificante. E tipo assim, nós somos feitos exatamente da mesma coisa. E tipo, esta é a perspectiva cósmica. É ou não é demais? Enfim, o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Para quem estava acompanhando a live, eu fiz as perguntas no meio do podcast porque eu gosto de responder as perguntas, mas nós falamos hoje muito sobre Star Wars. Eu não sou um especialista, mas eu sou um fan, e eu como fan tenho minhas opiniões a respeito de Star Wars. Eu tenho minhas opiniões a respeito de Han Solo, que para mim é um filme 8,5 de 10, ou seja, é um filme que vale o ingresso do cinema. E eu estou muito feliz que vão ter mais e mais e mais filmes de Star Wars, que Star Wars virou um gênero de cinema e que isso será explorado extenuantemente pela Disney, que hoje é dona dos direitos de Star Wars e vai trazer para nós filmes do caralho. Eu só quero assisti-los e comentar aqui com vocês. Este foi o primeiro episódio de Matéria Escura que a gente fala sobre cinema, sobre uma coisa mais mundana, e eu queria que vocês, através das redes sociais, principalmente o Twitter, opinassem e me digam o que vocês acharam desse papo, porque eu sou movido ao feedback de vocês. Eu não faço podcast por grana, porque inclusive eu só gasto grana. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu senti que eu precisava de uma saída para os meus pensamentos, porque através das minhas músicas eu preciso rimar, através dos meus posts em redes sociais e Instagram, sei lá, a gente tem que ter uma coesão, a gente tem que ser meio que resumido. Aqui eu posso ficar 1 hora falando groselha e eu fico muito feliz que tem pessoas que ouvem, cada vez mais pessoas. Então, opinem, deem sugestões, recomendem esse podcast para os amigos de vocês e vambora curtir a vida, tá bom? Eu agradeço de coração a todo mundo que assiste, todo mundo que tá falando que o bagulho é massa. Com certeza, assim como a vida, alguns episódios serão melhores que os outros, mas a gente vai descobrindo como faz. Eu não fiz nem 10 episódios ainda, então a gente tá descobrindo como é esse bagulho. Então fiquem com o restinho desta canção que ainda não tem nome, que é o tema do nosso podcast Matéria Escura, e até a próxima, tá bom? Continuem curiosos, o conhecimento está todo por aí, é só correr atrás. Um abraço e até mais!